Você já parou para pensar quais são os deveres que Deus espera de todo cristão? Muitas pessoas desejam receber as bênçãos de Deus, mas se esquecem das responsabilidades que acompanham a vida cristã. A Bíblia nos ensina que seguir a Cristo não é apenas um privilégio, mas também um compromisso diário. E aí, quer saber mais sobre esses deveres? Então vem comigo, porque teologia é show! Fala pessoal, tudo bem a todos? Pastor Roberto aqui, hoje com mais um vídeo sobre teologia e sobre vida cristã. Hoje nós vamos falar sobre 4 deveres de todo cristão e entender como eles podem fortalecer nossa fé, nosso relacionamento com Deus e o nosso testemunho diante das pessoas. Fique até o final e descubra se você está cumprindo aquilo que o Senhor espera de você. Nós que somos cristãos, que estamos caminhando rumo às nações celestiais, precisamos entender que não temos apenas direitos, mas também temos deveres diante de Deus, porque até chegar nas mansões celestiais, até ver Cristo face a face, nós precisamos cumprir alguns requisitos aqui na Terra que o próprio Deus exige de cada um de nós. Então nós vamos falar aqui sobre 4 deveres de todo cristão, e eu espero que cada um deles seja uma bênção na sua vida, e que você esforce cada vez mais para cumprir dia a dia esses deveres diante de Deus, em nome de Jesus. Então vamos lá. Primeiro dever de todo cristão: conhecer a Deus. Conhecer a Deus de que forma? Através da sua palavra e também através da oração. Por que através da sua palavra? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós ouvimos Deus falando conosco. E quando nós também oramos a Deus, nós falamos diretamente com Ele. Então a regrinha é simples e é básica. Leia a Bíblia e Deus falará contigo. Ore e falarás com Deus. Então se a gente quer conhecer a Deus, se a gente quer entender um pouquinho mais sobre o Todo-Poderoso, então tem que orar, tem que ler a Bíblia para conhecer cada vez mais o Deus que nós servimos. O segundo dever de todo cristão: servi-lo com um coração perfeito. Tem uma história na Bíblia, isso aqui é muito interessante, que conta sobre um rei chamado Ezequias. Ele era rei de Judá nos tempos do profeta Isaías. A história diz que esse rei, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. E quando ele recebe a visita do profeta Isaías, o profeta Isaías diz para ele assim: você vai morrer, você não vai viver. E aí o profeta Isaías vira e vai embora. Quando ele está saindo do palácio, a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele vira o rosto para a parede e começa a orar a Deus e dizer a Deus assim: Senhor, lembra-te de que andei com um coração sincero, puro diante da sua presença. Lembra-te daquilo que tenho feito diante da sua face. E aí o que Deus resolveu fazer? Deus falou com Isaías, que estava saindo lá no pátio do palácio. Falou com ele assim: volta e conceda para Ezequias mais 15 anos de vida. Por que eu estou puxando aqui essa história aqui do rei Ezequias? Porque ele trabalhou com Deus ali e serviu a Deus com um coração sincero. As lágrimas que ele derramou naquela ocasião foram lágrimas que foram diretamente ao trono de Deus. Então a sinceridade em servir a Deus, meus irmãos, tem que ser evidente na nossa vida. Não fazemos a obra de Deus para aparecer, não fazemos a obra de Deus para poder ganhar benefícios próprios, nós fazemos a obra de Deus para que Ele cresça e nós venhamos diminuir dia após dia. É por isso que quando João Batista ouviu os discípulos falando com ele assim: aquele que você batizou está batizando mais discípulos e está também os nossos discípulos seguindo ele. E aí João Batista vira para os seus discípulos e diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, ele queria que em tudo que ele fizesse, a glória fosse direcionada a Deus. Então, o segundo dever de todo cristão é servir a Deus com um coração perfeito. O terceiro dever de todo cristão é buscar a Deus até encontrar. Deus, ele não está longe para que nós não possamos encontrá-lo. Deus está perto de nós para que nós possamos nos achegar a Ele. Então, nós precisamos de alguma forma buscar a Deus dia após dia, crescer na presença dEle, conhecer mais do Senhor e continuar sempre buscando a presença dEle, porque a presença dEle é que nos faz seguir em frente. Lembra lá de Bartimeu? A história diz que Bartimeu era um cego que vivia assentado à beira do caminho, mendigando, pedindo ali o pão de cada dia. E o que aconteceu? Um dia ele ouviu falar de Jesus. E Jesus estava passando por aquela região onde ele estava. E ali, diante daquela tão grande multidão, ele, como era cego, não enxergava, não sabia quem era Jesus. E olha que legal.
não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nada, não tinha foto, não tinha retrato, não tinha nada. Ele só tinha ouvido falar de Jesus. E aí olha que interessante, quando alguém fala para ele, Jesus está passando por aqui, o que ele faz? Ele se coloca de pé e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas que estavam ao redor de Bartimeu, ao invés de ajudá-lo, começaram então a fazer com que ele desanimasse. Viraram para ele e falaram assim, ele não vai te ouvir, você não é ninguém, você não tem bens, você não tem ouro, você não tem prata, você não tem posição, você não tem uma casa boa, você não tem um carro do ano, ele não vai te ouvir, você não é ninguém. Mas o que aconteceu? O que Bartimeu fez? Ele buscou até encontrar. O que ele fez? Ele continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele continuou gritando, as pessoas mandavam ele parar, ele continuou gritando, até que Jesus chamou ele para si. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus faz aquela pergunta que eu queria ouvir. Eu aposto que você queria também ouvir. A pergunta é essa: que queres que eu te faça? Ali ele recebeu a visão, recebeu a salvação, recebeu a bênção que ele precisava. Por quê? Porque ele buscou até encontrar. Então, o terceiro dever de todo cristão, buscar a Deus até encontrá-lo. E para a gente finalizar, porque essa aqui, para nós que já servimos a Deus, é aquilo que muda realmente a nossa perspectiva de servir ao Senhor. Quarto dever de todo cristão, esforçar-se e fazer a obra. Eu sei que você que me ouve, você tem um chamado. Você sente que é um vocacionado para o reino de Deus. Então, um quarto dever de cada um de nós é o quê? É nos esforçar e fazer a obra. A obra de Deus tem espinhos. A obra de Deus é difícil, sim, mas ela não é impossível. Por quê? Eu penso aqui comigo aqui, você vai entender, e o último aqui vai te impressionar sobre aquilo que eu separei. Primeiro, esforçamos e fazemos a obra de Deus, por quê? Porque Deus capacita. Salomão, ele orou e disse assim, eu não passo de uma criança, eu não sei como entrar, não sei como sair, eu preciso da sua ajuda. Então o que Deus deu para ele? Deus deu sabedoria, capacitou ele para governar toda a nação de Israel. Em segundo lugar, Deus, ele cuida. O mesmo Salomão, que edificou o templo planejado ou projetado por Davi, seu pai, realizou toda essa obra em 7 anos. E a Bíblia vai dizer, lá no livro de 1 Reis, que durante os 7 anos da construção do templo, não faltou nada e não teve nenhum inimigo tentando impedir a obra que Salomão estava fazendo. Por quê? Porque Deus cuida. Deus cuida. Quando Jesus mandou os discípulos fazerem a missão 70, eles foram e voltaram. Jesus virou para eles e perguntou assim, faltou-lhes alguma coisa pelo caminho? Eles responderam, não. Por quê? Porque Deus cuida daqueles que Ele chama. E o último aqui, que eu sei que vai explodir a nossa mente, vai aumentar a nossa fé, nós precisamos esforçar e fazer a obra de Deus. Por quê? Porque Deus recompensa. Lembra lá de Pedro na sua epístola, quando ele diz assim, eu estou aguardando a revelação do Supremo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a todos quanto amam a sua vinda, o que ele tem guardado para cada um deles? A imarcessível coroa de glória. Já parou para meditar sobre o que significa a palavra imarcessível? Imarcessível é aquilo que não se corrompe, é aquilo que não se deteriora. Pedro está dizendo assim, que Deus, ele tinha uma coroa de glória, a imarcessível coroa de glória. E é uma coroa que não vai estragar, não vai enferrujar, não vai se deteriorar, vai permanecer brilhante para toda a eternidade. Então, se você se esforçar e fazer a obra de Deus, Deus vai te capacitar, Deus vai cuidar do seu ministério e no final dessa jornada, Deus ainda vai te recompensar. Então, se você tem cumprido já esses deveres, continue firme, continue aí perseverante na obra do Senhor e eu tenho certeza que Deus te abençoará, te dará graça e você será mais que vencedor dia após dia. Continue seguindo a gente aí, deixe o seu like, faça a sua inscrição, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos continuar firmes e constantes aí, para que nós possamos fazer a obra do Senhor, cumprir o dever de todo cristão e seguir sempre esse canal, porque teologia é show!